Questão de número 5, você tem lá um triângulo retângulo para você achar o valor de x. E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Raiz quadrada de 61 ao quadrado, simplifico o índice com o expoente, o 61 sai da raiz, igual a 36 mais x ao quadrado, 61 menos o 36 é x ao quadrado, 25 igual a x ao quadrado, o valor de x, raiz de 25, e a raiz de 25 é 5, ok? Letra B. A hipotenusa é o x, os catetos 16 e 12. Aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 256 mais 144 deu 400. Quadrado muda de lado em forma de radical. Raiz quadrada de 400 foi 20. Letra C. Também estou querendo o valor de x, que é a hipotenusa, aplicando Pitágoras, x ao quadrado igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. X ao quadrado, 324 mais 576, que deu 900, e a raiz quadrada de 900 foi 30, ok? Letra D, eu tenho a hipotenusa, que é a raiz de 30, eu tenho um cateto e quero descobrir a medida do outro. Então, aplico Pitágoras também. Raiz quadrada de 30 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz quadrada de 30 ao quadrado deu 30, igual. Raiz quadrada de 5 ao quadrado deu 5, mais o x ao quadrado. Então, 30 menos 5, x ao quadrado igual a 25. A raiz de 25 é 5. Valor que buscávamos, x igual a 5. A questão de número 7 pede o seguinte: usando o teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da diagonal de um quadrado qualquer. Determine a expressão que representa a medida d de cada diagonal de um quadrado, cujos lados medem L. Então, eu tenho o quadrado aqui, ABCD, de lados L, e foi traçada a diagonal, chamada de D. Nesse triângulo que eu tenho aqui, triângulo BCD, vou aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. D ao quadrado igual a 2L ao quadrado. D igual a raiz de 2L ao quadrado. L ao quadrado tem raiz, sai da raiz L. 2 não tem raiz, continua. Então, existe uma fórmula para você calcular diagonal de quadrado. E essa diagonal é L raiz de 2. A letra B pede para calcularmos a medida de cada diagonal de um quadrado, cujos lados medem 8 centímetros. E para usarmos a aproximação da raiz de 2 de 1,41. Então, já deduzimos uma fórmula aqui em cima, que toda vez que a gente precisa da diagonal, basta fazer L raiz de 2. Então, a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. Se o exercício pede para trocar a raiz de 2 por 1,41, posso dizer que a diagonal é 8 vezes 1,41 e chegar à medida de 11,28 centímetros. Gostaria de lhe chamar a atenção para o que a gente chama de ternas pitagóricas. O que são ternas pitagóricas? São triângulos derivados do triângulo de Pitágoras. E, conhecendo ternas pitagóricas, muitas vezes você facilita os seus cálculos. Apenas olhando para o triângulo, você o já reconhece como uma das ternas e descobre o valor que você está buscando. Então, veja lá. O triângulo de Pitágoras tem lados 3, 4 e 5.
Se você olha para um triângulo e percebe que dobrou o cateto 3 e dobrou o cateto 4, sem aplicar o teorema de Pitágoras, já conhecendo as ternas, você pode dizer que a próxima medida é 10. Então, veja lá, olhando o triângulo que eu coloquei aqui embaixo. Olhei para o 8, é o dobro do 4. Olhei para o 6, é o dobro do 3. Obrigatoriamente, a medida que eu desconheço, ela é o dobro do 5, ou seja, 10. De novo, nesse triângulo aqui, percebi que a hipotenusa mede 25. No triângulo de Pitágoras, a hipotenusa é 5. Então, 5 vezes 5 deu 25. Conheço um dos catetos, que é 20, que é o 5 vezes 4. Quem é, então, a outra medida que eu desconheço? É o 5 vezes 3, que eu já sei que é 15. De novo, último triângulo. Eu tenho lá a medida 40 e me pergunta assim, 40 é 5 vezes quanto? 8. A outra medida que eu conheço, quem é? O 3 vezes 8. Então, obrigatoriamente, a última medida que eu desconheço será o 4 vezes 8, no caso, 32, ok? Então, olhando lá nossa tabelinha, eu tenho 12. Quem é o 12? 3 vezes 4. Eu tenho 16. Quem é o 16? 4 vezes 4. Obrigatoriamente, a próxima medida é o 4 vezes 5, que é 20. Certo? Então, quando o triângulo é uma terna pitagórica, derivado do triângulo de Pitágoras, você tem múltiplos de 3 e múltiplos de 4 nos catetos, e ao mesmo tempo na hipotenusa o múltiplo de 5. Espero que vocês tenham entendido, ok? Bons exercícios, excelente atividades aí de ternas pitagóricas que virão pela frente.